Olá, internautas, seja bem-vindo a mais um Esporte.com e hoje, é claro, vamos falar do clássico, do Derby Mineiro. Nesse domingo, Cruzeiro e Atlético fizeram um grande jogo para 45 mil torcedores e o resultado de empate em 1-1 acabou não ajudando a nenhuma das equipes, né? Mas foi um baita jogo em que Vitor errou e se redimiu ao final, o William fez o gol e errou no final. Comigo aqui no estúdio, ele sempre, Daniel Ottoni. Tudo bem, Daniel? Vai pela terceira vez seguida. Nossa! Que proeza, algo raro, inédito. Pode chamar mais vezes, viu? Eu gosto muito de participar. Estamos criando aqui um vínculo, né, Daniel? É um vínculo, para a vida toda. Então tá bom. Galera, vamos então falar um pouco do clássico. Como eu falei, 1-1, o William fez o gol do Cruzeiro aos 39, 38 do primeiro tempo, enquanto o Carlos, aos 43 do segundo, garantiu o empate para o Atlético. Lembrando que o Mena foi expulso logo no início do segundo tempo, e aí, Daniel, o que aconteceu foi que o Mano estacionou um ônibus, né, na frente do gol do Fábio. A expulsão do Mena acabou comprometendo ali um resultado diferente para o Cruzeiro. Eu acho que se o Mena não tivesse sido expulso, dificilmente o Cruzeiro perderia a partida, mas a expulsão acabou comprometendo mesmo. Aí virou um jogo de ataque contra a defesa, mudou completamente o panorama da partida. O Atlético em cima do Cruzeiro, alçando muitas bolas na área, fazendo a festa da zaga do Cruzeiro, ganhou praticamente todas. Bruno Rodrigo ganhou várias bolas aéreas ali, e em uma delas, de tanto tentar, de tanto insistir, em uma delas o Atlético acabou empatando o jogo ali, e aquele jogo começou, depois ali nos 4, 5 minutos finais, que ali que o jogo pegou fogo de vez, né? Porque o Cruzeiro, com a necessidade de vencer a partida, também foi ao ataque e conseguiu um pênalti com o William no final. Um pênalti que o torcedor do Atlético discute muito, já que a falta do Gemerson em cima do William foi, de fato, fora da área, mas não dá para também ficar colocando na conta do juiz uma situação dessa, né? Não dá para crucificar realmente. Eu estava no estádio, a impressão que eu tive no primeiro momento foi de falta fora da área. O Gemerson começa a agarrar o William fora da área e termina praticamente ali na risca da grande área, e isso deve ter pesado para o Voaden marcar a penalidade que foi desperdiçada pelo William. O William bateu forte, mas bateu meia altura, aí facilita demais o trabalho para o goleiro. No canto em que, sei lá, 80% das vezes o Vitor pula, né? Aí facilita demais o trabalho para o goleiro, acertou o canto, bateu meia altura. Um abraço, não tem jeito, não pega. Você que é como. um goleiro que inclusive já pegou pênalti no Mineirão, né, Daniel? Exatamente, no outro verdade, gol, no já outro peguei gol. pênalti. Agradecimento eterno ao Fabiano, cinegrafista da Rede Globo de televisão, que facilitou também. Eu só acertei o canto, bateu mal, Aí não tem jeito, né? facilitou o trabalho. Aí não tem jeito. Mas falando um pouco agora do primeiro tempo, o Cruzeiro parece que sentiu que o jogo do Atlético, por ser o segundo melhor time do país, estar na segunda colocação, buscar um título brasileiro que não vem há 44 anos, parece que o Cruzeiro propôs um jogo diferente daquilo que ele faz normalmente, que é deixar a bola com o time do Atlético, que dominou esse fundamento durante, sei lá, 90 minutos da partida. Você achou que a proposta do Cruzeiro foi interessante, já que, inclusive, o Cruzeiro conseguiu sair à frente com isso? Achei. A primeira impressão que eu tenho é a mudança de postura tática do Cruzeiro com a chegada do Mano. Em 2, 3 partidas ele conseguiu transformar o time de uma forma impressionante, que fica nítido o dedo do Mano nessa mudança de postura do Cruzeiro, e coisa que o Luxemburgo não conseguiu fazer em, sei lá quantos, 20 jogos aí. Achei interessante a proposta do Cruzeiro de ir para cima do Atlético, o Atlético com algumas dificuldades para tocar a bola, para fazer as ultrapassagens que costumam ser um dos seus pontos fortes. O Patrick, achei interessante a tentativa do Levir Coupe de colocar o Patrick, mas acabou não dando certo. Aí depois que não dá certo e o Patrick não tem um bom desempenho, mesmo fora de posição, fica fácil para falar que o Levir errou, que podia ter colocado o Dato, mas eu achei interessante a alternativa para tentar abrir a defesa do Cruzeiro, mas o Cruzeiro dominou o primeiro tempo, o Atlético tentando segurar o jogo ali da forma como dava, e o Cruzeiro acabou sendo presenteado com o gol do William, numa falha do Vitor. Foi muito rápido o lance, a falha do Patrick na cabeçada, o William antecipa o Léo Silva. Eu acho que o Vitor
não Não esperava. esperava o chute, é. Não esperava e a bola acabou passando por debaixo das pernas ali e É complicado. evidencia uma falha. Né? O problema é que a gente espera que o Vitor não tenha uma falha desse nível, né? Sim. Então, não foi claro que não foi um frango. O frango não foi um frango clássico, isso, na minha opinião, foi uma falha. O Vitor é um goleiro de seleção brasileira, ele não pode se dar o luxo de tomar um gol debaixo das pernas igual ele tomou. Uma coisa é quando o cara chuta forte, a bola passa rasante debaixo da perna do goleiro, que aí realmente não dá tempo dele fechar e a bola passa mesmo. Mas ali, enfim, o Vitor deu a sua colaborada para o Cruzeiro, mas depois se redimiu com duas boas defesas. A do Alisson, em que o Alisson, no contra-ataque, logo após a expulsão do Mena, ele entra praticamente livre com o Rafael Carioca, chama o Rafael Carioca para dançar, consegue cortar o volante do Atlético, mas chutou para a boa defesa do Vitor, com o William ultrapassando na direita. O né? William do lado pedindo bola. O Alisson até fez de forma correta, conseguiu, mas puxou para o pé esquerdo, que não é o bom. Aí tentou tirar do Vitor, e o Vitor já estava em cima da jogada. Eu acho que ele tinha que ter tocado para o William um pouquinho antes. O Rafael Carioca dava condição, e ali o Cruzeiro matava o jogo 2-0, ia ficar complicado para o Atlético. Mas ia ficar complicado, mas ia ser a mesma situação, ia ser um jogo de ataque contra a defesa, porque lembrando, o Mano colocou um ônibus, como o José Mourinho faz, né? Principalmente quando foi campeão da Champions League com a Inter de Milão. Praticamente os 9 jogadores de linha do Mano Cruzeiro faz isso muito bem. Dentro da grande... gente, é dentro da grande área. É por isso que às vezes me incomodou um pouco a postura do Atlético. O Atlético girava a bola na volta ali, no entorno da grande área, e apenas 2 chutes a gol. O Atlético chutou só 2 vezes pro gol. O Atlético tentou fora fazer da as jogadas tentando entrar pelos lados do campo. O Atlético tentou entrar dentro da área do Cruzeiro, sendo que o time inteiro do Cruzeiro estava ali. O Atlético tentou abrir a defesa, fazer as jogadas pelos lados do campo. O Levi até comentou isso na entrevista coletiva. E as jogadas alçadas na área foram inevitáveis. A zaga do Cruzeiro ganhou várias. Enfim, o Mano é especialista em fechar time, em fazer esses times montados ali, retraídos. Mérito do Cruzeiro, que soube se comportar bem taticamente, obedecer às instruções do Mano e principalmente com um a menos ali, era o que tinha que fazer. Os caras cortaram aqui, eu tava esticando meu pescoço aqui, desse lado, Daniel. Porque ontem foi um dia de beber muito, viu? Mas enfim, voltando ao jogo, galera, o problema, a questão é que o Mano ainda perde os 2 laterais, ele perde o Mena e ainda perde o nosso glorioso Ceará por motivo de lesão. Ele sentiu uma fisgadinha e tal, tá fora, cansou, tá fora do jogo. E aí o que ele faz? Já coloca o Fabrício, não pro lugar do Mena, pro lugar do Marquinhos, que é um cara alto, é um lateral alto. Muito mais alto, por exemplo, preferência em relação ao Pará. E coloca o Fabiano, não o Mike. O Fabiano é um cara alto. Então o Mano consegue enxergar uma situação de jogo em que o Atlético estava dando para ele, que era cruzamento na área, cruzamento na área, cruzamento na área. E aí jogava a bola dando um bicão para frente, para o William bater cabeça com o Gemerson Leonardo Silva. E aí que eu acho que o Atlético peca um pouco. O Cruzeiro com 1 a menos não pode ter os contra-ataques que teve com o Atlético, possibilitou a equipe celeste ter. Por quê? A defesa do Atlético é muito lenta. Se não está sempre um volante mais rápido ali, sempre o Alisson ia ter uma situação melhor de finalizar. Tanto que quase marcou, porque o Rafael Carioca estava no mano com a Alisson. Aí você vai puxando alguns jogos, não vou falar contra o Grêmio, porque o que o Grêmio fez também foi sacanagem, mas principalmente contra o Figueirense, em que a bola chegou 2 vezes à cara do Vitor, o Vitor fez as boas defesas e impossibilitou que o time catarinense aprontasse uma zebra dentro do Independência. Mas você não concorda comigo? Com a defesa lenta igual o Atlético tem, se você não posicionar pelo menos um volante ou um lateral ali para fazer a cobertura, vai dar ruim, né, Daniel? Sim, inevitavelmente sim. Acho que o Cruzeiro, mesmo com 1 a menos, não teve a capacidade devida para segurar um pouquinho mais a bola quando estava com um homem a menos ali. Em muitos momentos rifava a bola e possibilitou, não sei, 80% de posse de bola para o Atlético no segundo tempo, 70%. O Atlético predominou na posse de bola no segundo tempo. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade para o Cruzeiro tentar trabalhar a bola, cavar uma falta, ganhar tempo.
e tentar fazer o tempo passar, porque o Atlético ficou muito em cima do Cruzeiro, insistindo, insistiu tanto que achou o gol com o Carlos ali na bola aérea. Eu não tive a inocência de achar que o Cruzeiro ia segurar o Atlético durante, sei lá, 40 minutos com um jogador a menos. A pressão era muito grande. Mas quando chegou aos 41, 42, eu já achava que o Atlético já tinha baixado um pouco, a bola já tinha cansado um pouco, a defesa do Cruzeiro bem postada. Seria difícil o Atlético conseguir, mas numa cobrança de escanteio, conseguiu o gol numa falha da marcação do Cruzeiro, já que o Carlos consegue fazer a ultrapassagem pelas costas do Manuel. O Manuel não viu, alguém tinha que ter ficado ali no primeiro pau para segurar essa cabeçada do Carlos. O Carlos é um jogador de 1,70m, não pode fazer um gol desse igual a defesa do Cruzeiro deixou. Pois bem, vamos para os próximos jogos. Eu já vou pedir então para o Fausto. Fausto, coloque a tabela de classificação, por favor, na sua tela. Está aí, 25ª rodada. Temos o Coritiba perdendo para o Internacional 1-0. Palmeiras 2-0 para o Figueirense. Isso ajudou demais o Cruzeiro, viu, galera? Corinthians 3-0 no Joinville. Outro resultado ótimo para o Cruzeiro. Ponte Preta 3, Santos 1. Lembrando que o Corinthians é ruim pro Galo, né? Vasco 2-0 no Atlético Paranaense, no Maracanã. O Atlético Paranaense conseguiu perder 2-0 pro Vasco, Daniel. 2-0. Grêmio 1, São Paulo 2. Grande resultado da equipe tricolor paulista. O Cruzeiro empatou com o Atlético 1-1. A Chapecoense foi derrotada pelo Flamengo 3-0. Sport 1, Fluminense 0. Avaí 2, Goiás 1. Resultado que colocou um pouco o Avaí na pressão para sair da zona de rebaixamento. Aí temos a classificação do campeonato, temos o Corinthians com 54, o Atlético com 49, o Grêmio com 45 e o Flamengo, se deixar, chegou 41 pontos, a mesma pontuação do São Paulo. E virando a página, temos na 14ª posição o Cruzeiro com 29 pontos. Na zona de rebaixamento temos Coritiba, Avaí, Joinville e Vasco da Gama. E ficou ruim para o Vasco mesmo com a vitória. Isso aí, 26ª rodada, temos um Fluminense e Palmeiras, um Goiás e Ponte Preta. O resultado lindo aí para o Cruzeiro seria o empate. O Joinville e Sport também joga na quarta-feira. Figueirense e Avaí, o clássico lá de Floripa, o empate seria lindo também. Atlético Paranaense e Grêmio, Inter e Corinthians, nem preciso falar aqui que a torcida alvinegra estará vestida de vermelho na próxima quarta-feira. Cruzeiro e Vasco, Santos, Atlético, São Paulo, Chapecoense, Flamengo e Coritiba, meu caro. E lembrando que Cruzeiro e Vasco enfrentam às 10 horas no Maracanã e Santos e Atlético Mentira, Mineirão, tá, galera? E Santos e Atlético se enfrentam às 22 horas na Vila Belmiro, meu caro Daniel. Propostas aí, eu quero ouvir propostas para os resultados. Eu estou confiante em vitória dupla dos mineiros na quarta-feira. A gente sabe da dificuldade que é para o Atlético jogar na Vila Belmiro contra o Santos, que está embalado, mas o Atlético precisa do resultado. O Atlético vai com desfalques importantes, salvo engano, Marcos Rocha e Leandro Donizete. Acho que o Levir Coupe deve entrar talvez com Dato, não sei se talvez coloque o Josué. Enfim, esperar o que o Levir vai fazer. Confio na vitória do Cruzeiro também dentro de casa contra o Vasco da Gama, que vem de 2 vitórias seguidas. E vamos ver o que acontece nos outros jogos aí. O Atlético vai depender de uma vitória do Internacional, para depois para essa vantagem de 5 pontos, que pode se transformar em 2, e depois do confronto direto pode passar o Corinthians. Lembrando só que esse confronto direto é só no dia 1º de novembro, hein? Sim. Eu acredito ainda no... O campeonato está aberto ainda, eu acredito muito nisso, que não tem nada decidido. E os 2 pontos que fizeram falta para o Cruzeiro, aí o Cruzeiro ia dar uma distanciada considerável da zona de rebaixamento e abrir 4 pontos, agora são somente 2. Mas eu acho que o Cruzeiro dificilmente cai, tem que fazer muito esforço para cair, porque tem muito time ruim atrás dele. É verdade. Vamos separar um pouco as coisas. Primeiro, o Atlético lá em Santos é um jogo difícil, é um jogo em que o Dorival Júnior sabe como montar a sua equipe. Em casa, depois da mudança de treinador, o Santos conseguiu vitórias seguidas. Semana passada, vale lembrar que ele passou por cima do São Paulo. O São Paulo é uma grande equipe, é um clássico regional, o famoso Sansão. E saiu ontem para pegar a Ponte Preta em Campinas e acabou perdendo, em virtude também de várias situações. Uma delas é a própria situação da
da equipe pontepretana. O Atlético tem um jogo difícil, mas eu ainda acho que o Atlético, eu não vou falar favorito, porque é um pouco complicado assumir esse risco nesse momento, mas eu acho que o Atlético ganha do Santos sim. No caso de Cruzeiro e Vasco, é um jogo em que o Cruzeiro, se ele não ganhar, meus amigos, sinceramente, não dá para ficar também defendendo. É o pior time do campeonato, pode ter 5, 6, 7, 8 vitórias seguidas do Vasco da Gama. O Cruzeiro tem que chegar e ganhar do Vasco, que é o pior time do campeonato disparado. Talvez seja o pior time desde aquele América de Natal que foi rebaixado com 17 pontos. Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar suas precauções, Mano Menezes, mas é jogo para você vencer. Assim como o Cruzeiro fez com o Figueirense, tem que fazer com o Vasco da Gama. A torcida tem que ir, tem ido aos estádios, tem ido ao Mineirão apoiar a equipe, mas esse jogo especificamente, eu não falo nem jogo de 6 pontos, porque para mim o Vasco já está rebaixado. Mas é preciso vencer e provar que pode avançar mais na tabela de classificação. O grande problema que eu acho é Internacional e Corinthians. Acho que o Corinthians ganha. E por que eu acho isso? O Inter não está nem aí pro campeonato. É lindo você, quando é líder do campeonato, pegar um time que é 19º, 8º. É ótimo. Porque são times que não estão nem aí. O Inter está focado todo na Copa do Brasil. Ou alguém aqui duvida disso? Você acha que o Inter vai entrar com o mesmo espírito, Daniel, que entraria, por exemplo, num eventual Grenal de quartas de final? É claro que não. De forma alguma. Mesmo assim, eu acredito na força do Inter dentro de casa. O grande problema é que o Corinthians vem pontuando em todas as rodadas. Não perde, mas empata, pontua, ganha, empata, ganha. Invicto desde a 8ª rodada. Pois é. Então, o Corinthians é um time muito regular, muito bem montado pelo Tite. O Tite tem grandes méritos nessa campanha do Corinthians. Mas o Inter é muito forte dentro de casa e a gente sabe que se o Corinthians der uma cochilada, o Inter vem para cima. Exatamente. Apesar desse momento instável que o Inter atravessa, mas acredito que é possível sim o Inter vencer e essa vantagem ser diminuída. É para isso que estamos torcendo, né? Então é isso, galera. Dei até uma palminha aqui do Sidão quando ele pede para eu fazer um stand-up. Né, Sidão? Dei a palminha aqui pra você. Obrigado, viu, meu caro? Valeu, até a próxima. Não vai falar de vôlei hoje, não? Vamos falar de vôlei, claro. Pode falar, você tem 1 minuto. 1 minuto é muito tempo. Muito tempo. Então vamos lá. Campeonato Mineiro de Vôlei teve rodada nesse último final de semana. O Unicor Três Corações teve a sua situação de classificação complicada, perdeu para o Montes Claros. Juiz de Fora perdeu os 2 jogos para o Minas, mas um dos jogos pontuou, o que foi muito importante. E o Minas, com as 2 vitórias sobre o Juiz de Fora em Ponte Nova, assumiu a liderança, o Sado em segundo. O Sado volta a jogar sexta-feira em 7 Lagoas, no ginásio da Unifem contra o Juiz de Fora. E no domingo teremos uma final antecipada entre o Juiz de Fora e o Unicor. O Unicor precisando vencer para assumir a 4ª posição e ficar no grupo que vai para a semifinal. E eu acho complicado a situação do Unicor. Acho que vai dar realmente Sada, Minas, Montes Claros e Juiz de Fora, que são os 4 times que estarão na Superliga. São os times mais estruturados para avançarem à próxima... Voltando, galera. Realmente, são os 2 times mais estruturados para jogar a Superliga, né? Isso sem dúvida. Seria interessante ver o Unicor classificado. Seria o Unicor, feito inclusive, inédito. já jogou a Superliga na década de 90, início dos anos 2000, né? Tinha o time de Vasco da Gama em Três Corações, na época até o William Arjona jogava nessa equipe. É legal ver a força do voleibol do sul de Minas. O investimento é muito pequeno, mas eles conseguem encher o ginásio, estão com uma média interessante de público, mas fica muito complicado quando pega time de Superliga. Com certeza, é mais difícil, porque a estrutura realmente é outra. Mas o importante é o trabalho acontecer e ser mantido, porque aos poucos vai crescendo. O problema é esse, né? Às vezes, isso dá outro programa, né? Mas falta de investimento, segue investimento, isso atrapalha todo um planejamento a longo prazo. Então é isso. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Então é isso, internauta. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre, Cruzeiro e Vasco da Gama, Mineirão, 22 horas, quarta-feira. Atlético e Santos, lá na Vila Belmiro, também às 22 horas, ok? Um grande abraço e até a próxima.